Olá pessoal, Gustavo Malk aqui, e nesse vídeo a gente vai falar sobre passagens aéreas, né? Como comprar passagens aéreas mais baratas aí do Brasil para cá, para Rosário, na Argentina. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a vocês nesse vídeo aqui, por dentro do site Kayak, né, que é o site que eu utilizo para fazer a cotação de passagens, e depois eu vou te dar 7 dicas aí, né, 7 pontos de atenção sobre passagens e a viagem para cá, para Argentina, beleza? Então vamos lá, vamos agora no computador aqui que eu vou mostrar como que funciona o site Kayak, que é onde a gente usa aí para comparar os preços. Ok, eu vou fazer aqui numa aba anônima, só para você ter uma ideia de como funciona e não ter nada registrado aqui do que eu já fiz em termos de compra de passagem ou pesquisa de preços aqui para mim, tá? Então, normalmente você vai digitar www.kayak.com.br, tá? Tem o .com.ar também da Argentina, mas eu prefiro sempre ver a passagem a partir do Brasil, tá? E aí, aqui quando você entra, ele vai te dar a opção de origem, né, da onde você está saindo, ou seja, a sua cidade, destino, para onde você vai, e as datas que você precisa ir e voltar aí. Então vamos lá, vamos pegar como exemplo aqui Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele vai me dar as opções aqui dos aeroportos, né? Eu sempre sugiro vocês marcarem aqui todos os aeroportos, que sempre vai te dar um valor mais baixo de passagem. Destino, Rosário. O aeroporto que a gente precisa chegar é esse aqui, Islas Malvinas, né, que é o aeroporto de Rosário. E aqui que está a grande sacada para a gente conseguir comprar uma passagem com valor bem mais legal, tá? Vamos supor aí que você esteja planejando vir em outubro. Então vamos lá, finalzinho de outubro, né? Aqui vai te dar 3 cores diferentes, tá vendo? Vermelho, normalmente são os dias com passagens mais caras. Amarelo, preço médio, e verde, as passagens mais baratas. Normalmente, meio de semana, as passagens são ainda mais baratas, tá? Então, eu costumo ver sempre entre terça e quinta. Vamos pegar aqui, por exemplo, quarta-feira, dia 16 de outubro, para vir para Rosário. E a volta tem que estar dentro de 3 meses, né? Então, vamos colocar a volta aí para dia 10 de dezembro. Colocou essa data? Aí vem o pulo do gato aqui. Tá vendo que quando você coloca a data, ele tá te dando a data exata do dia da tua viagem? Você pode vir aqui em cima e marcar mais ou menos 3 dias. Ou seja, ao invés de ser do dia 16 do 10 só, ele vai pegar do dia 13 ao dia 19. E na volta, a mesma coisa. Ao invés do dia 10, a gente vai marcar mais ou menos 3 dias e ele vai me dar a cotação do dia 7 ao dia 13. Ok? Então, só lembrar de marcar essas duas opções aqui sempre. E pesquisar a passagem. Aqui apareceu para mim, ó, uma abazinha de criar alertas de passagens. Ou seja, é muito legal você deixar isso aqui ativado, tá? Então você coloca o teu e-mail aqui e coloca salvar alerta de preço, que ele vai me dar sempre os melhores preços do Rio para Rosário. Então, se eu quero vir do Rio para Rosário, eu deixo o meu e-mail aqui dentro disso aqui, e qualquer promoção que surgir aí no caminho, ele me informa. Então, isso aqui é muito interessante, é uma dica bem legal aí de vocês deixarem, beleza? Bom, vamos ver então o preço da passagem mesmo, né? Bom, vamos lá. A gente colocou mais ou menos 3 dias, lembra? Então ele realmente me deu ida do dia 13 ao dia 19, e ele me deu vários preços aqui, e a volta do dia 7 ao dia 13, mais ou menos 3 dias, né? Menos 3 dias aqui do dia 10 e mais 3 dias aqui do dia 10. E aqui ele me dá toda a tabela de custos desse voo, né? Então, por exemplo, o menor valor que a gente tem aqui é esse 1.057, ou seja, passagem de ida e volta por 1.057. Você pode clicar no voo, né, na passagem que você viu aqui, e ele vai te dar detalhes desse voo aqui embaixo. Então, a saída lá no dia 16, às 6h40 da noite, né? Vai fazer uma escala e são 13 horas no total de voo aqui, né? Você pode também clicar aqui para poder ver mais observações sobre isso, né? Vamos saber onde que ele vai fazer a escala aqui. Ó, a ida. Ele vai sair 6h40 do Rio, vai chegar no Ezeiza, né, no aeroporto de Buenos Aires. Ele tem uma troca de aeronave aqui dentro do Ezeiza mesmo, ele não pede para você mudar de aeroporto, isso é muito bom. Só que você tem uma escala de 9 horas ali dentro, tá?
Nada demais, né? Normal acontecer isso. Depois você pega um voo 7h20 da manhã do Ezeiza e chega em Rosário 8h20. Tua volta está aqui. Normalmente a gente não vai usar essa passagem de volta, né? Então, pelo menos não na data que está aqui, a gente normalmente vai trocar. Então a volta acaba sendo sem muita importância aí, beleza? Então, basicamente dessa forma que você vai ver as passagens aqui. A grande sacada aqui, o grande pulo do gato aqui, é sempre você colocar mais ou menos 3 dias aqui, beleza? Ó, se você quiser, uma outra coisa interessante aqui, por exemplo, aqui do lado ele está me mostrando os voos com escala, né? Ó, 2 escalas, uma escala, voo direto. Ele está me dando voo direto por R$ 1.197, ou seja, eu não tenho que ficar no Ezeiza, no aeroporto de Buenos Aires, por 9 horas. E vai sair 100 e pouquinho mais caro. Então, muitas vezes, é muito mais vantagem você pegar um voo direto, que vai dar 3 horas e meia, 4 horas de viagem, você não vai ter que comer no aeroporto, e acaba saindo elas por elas aí, em termos de valores. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos ver quanto que sairia esse voo direto e como ele seria aqui. Marquei apenas o voo direto aqui, ele vai recalcular isso aqui para mim. Ó, ele apagou para mim aqui todos os voos que não eram voos diretos, tá vendo? Todo voo que tinha escala, ele apagou aqui para mim. E ele me deu um valor aqui, ó, de R$ 1.164. Então vamos clicar nele para a gente ver. Só que aí não vai ser mais no dia 16, vai ser no dia 18. E não vai ser mais no dia 10, vai ser a volta no dia 8. Né? Tá, tem a volta aqui para o dia 10, então vamos colocar aqui. Deixar a volta no mesmo dia, só vamos mudar a data de vinda. Né? Ok. Vamos ver como que está esse voo aqui. Saindo do Rio, dia 18/10, às 22h55, chegando em Rosário, 2h25 da manhã. Voo direto, né, 3 horas e meia de voo. E a volta no dia 10/12, saindo daqui 3h15 da manhã, chegando no Rio 6h10. De novo, o voo da volta aqui não é tão importante para a gente. Então é basicamente dessa forma aí que a gente vai utilizar o Kayak para ver a cotação de valores, tá? E aí, eu vou te dar agora 7 pontos de atenção sobre sua passagem, né, ou sobre sua vinda para cá, para Rosário. Primeiro grande ponto aí de atenção é que normalmente, na verdade essa é uma dica, né, normalmente passagens no meio de semana são mais baratas. Então, terça, quarta e quinta costuma ser mais barato do que segunda, sexta, sábado e domingo. Outra questão aí bem interessante é você sempre olhar nos sites que comparam preços, tá? Eu te mostrei aqui como que funciona o Kayak, mas existem outros. Existem o Momondo, existe o Skyscanner. O Skyscanner é muito utilizado também. Eu particularmente gosto muito mais do Kayak, porque eu acho ele muito mais simples. Mas, uma vez que você entra nesses sites para pesquisar, é muito interessante você depois ver a mesma passagem no site da companhia aérea e você abrir uma aba anônima para ver o mesmo voo. Porque muitas vezes tem diferença entre essas 3 opções e aí você fica com a mais barata. Terceira dica é sempre verifica a sua franquia de bagagem despachada, tá? Porque normalmente, quando você olha uma passagem econômica, ela não te dá direito a despachar bagagem. Você só pode vir com uma malinha ali de 8 a 10 quilos, né, que é a tua mala de mão, dependendo da companhia. Vai ter companhia que são 8 quilos, vai ter companhia que são 10. E ela não te dá direito de bagagem despachada. Então, olha lá se tem direito a bagagem despachada. Se não tiver, vê quanto sairia para você mandar uma mala, né, para você comprar uma bagagem dessa, uma franquia de bagagem, ou em alguns casos, se não vale mais a pena você mudar a passagem de econômica para Plus, que ela já te dá a opção de despachar uma mala, tá, de 23 quilos. Então, é interessante também sempre avaliar esse custo-benefício aí em termos de bagagem despachada. Quarta dica aí, né, quarto ponto de atenção, é você lembrar que toda vez que você vai para um outro país, você precisa obrigatoriamente de passagem de ida e volta. Tá? E essa passagem de volta, no caso da Argentina, tem que estar dentro de 90 dias. A grande sacada aqui é você comprar uma passagem de volta flexível ou você olhar o preço ali para você trocar essa passagem depois. No exemplo aqui, a gente colocou a vinda em outubro e a gente colocou uma volta para dezembro. Né? Mas vamos supor que você venha em dezembro, então você tem até março para poder retornar. Então você compra a tua passagem de vinda em dezembro, tua volta em março, mas essa volta você compra flexível,
porque quando estiver perto de ter que voar, né, de usar a passagem, você troca essa passagem, sei lá, para junho, julho, para você ir passar as férias no Brasil e você não perde esse valor. Só que normalmente, troca de passagens, eles te cobram um valor aí que varia de 70 a 150 dólares. Então, vê também se é interessante você comprar a passagem normal e depois trocar, né, qual seria a taxa para trocar, ou em alguns casos já seria mais vantajoso você comprar essa volta num plano Plus ou num plano maior, né, que deixaria essa passagem um pouco mais cara, porém você poderia trocar sem nenhum custo adicional. Então, ponta da caneta aí para ver qual seria a opção mais interessante. Quinta dica aí, quando você for comprar uma passagem internacional, normalmente entre 60 e 30 dias antes do voo, essas passagens costumam ficar um pouco mais baratas. Então, olha agora, pega aí uma margem de valores que você pagaria por uma passagem e fica monitorando. R$1.000, né, que foi o caso do nosso exemplo aqui, está com preço bem ok, então já valeria a pena comprar agora. Mas, em alguns casos, se você estiver achando passagem só, sei lá, R$2.000, R$2.500, vale a pena você esperar um pouco mais, para mais perto, e você deixar alguns avisos de promoção, porque no meio do caminho, com certeza, vai surgir uma ou outra promoção aí que você pode aproveitar e comprar logo. Sexta dica aí, deixa sempre o alerta das promoções aí, né? E fica de olho nas promoções. Entra de vez em quando no site, entre em horários diferentes do dia, né? De madrugada, às vezes, sai uma promoção relâmpago aí. Então é bem legal você ficar de olho e deixar sempre esses alertas no site aí para mandar as ofertas por e-mail. E sétima e última dica, que pode parecer uma coisa muito boba, mas que eu vejo acontecer muito aqui. Não confunda os horários dos voos. É muito normal as pessoas perderem voo aqui por confundir horário. Principalmente quem não está muito acostumado a voar, né? É muito normal perder o horário e confundir aí. Por exemplo, 00:30 de terça é o primeiro horário de terça. São os primeiros 30 minutos. Então, é na madrugada de segunda para terça e não de terça para quarta. Eu sei que essa dica pode parecer muito boba para algumas pessoas, mas o que eu vejo de gente aqui perdendo o voo por confundir isso, chegar no aeroporto com 24 horas de atraso, não está no gibi. Então, muita atenção com isso, tá? Vê aí qual é o horário certo da tua passagem e lembra que 00:30 são 30 primeiros minutos do dia. E você não vai passar a terça-feira toda, então, fazendo as coisas achando que vai voar à noite, porque senão você vai perder teu voo. Então, espero que essas dicas aí possam ajudar. Usem isso, usem e abusem, façam várias simulações aí dentro do Kayak, entra no Skyscanner, que é bem parecido também, faz algumas simulações para você entender um pouco como funciona e coloca todos os alertas que você puder. Muitas vezes vale até a pena colocar um alerta de uma cidade próxima, porque muitas vezes você compra para uma outra cidade e você pode ir de ônibus entre uma cidade e outra que sai muito mais barato também. Então, faz várias simulações, brinca um pouco com isso aí, porque você com certeza vai achar uma passagem com preço muito legal, ok? Então, espero que essas dicas aí possam ajudar. Qualquer dúvida que tiver, vou deixar o link aqui embaixo do meu WhatsApp, do WhatsApp do suporte da Conexus. Pode deixar a tua pergunta aqui também nos comentários. E, enfim, a gente vai se falando, beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos.